canal Só Palavras de Edificações. Vim trazer hoje mais uma palavra para edificação da sua e da minha vida, amém? Palavras de hoje se encontram no livro de Mateus, capítulo 13, e o versículo 24, que fala sobre a parábola do trigo e do joio. E a palavra do Senhor, ela fala assim: propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhe disse: não, para que o colha o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião, na ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ata-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa reflexão, sobre a parábola que Jesus traz para a nossa vida é sobre o reino dos céus. É sobre algo que para muitos parece impossível, um homem poder entrar no céu, Mas a palavra do Senhor fala para Pedro, quando ele assim questionou Jesus, o quanto seria difícil para um homem poder entrar. Jesus diz: para o homem sim, Pedro, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o nosso olhar humano, nós olhamos para nós, vemos as nossas falhas, os nossos erros e imaginamos como podemos nos salvar, Sendo que somos tão infiéis, somos tão imperfeitos, tão humanos, Cheio de falhas e de imperfeições. Mas existe um reino que Deus governa esse reino, que é nos céus. E Jesus nos trouxe várias parábolas, nos ensinando como será no céu e que existe um percurso, um caminho que nós aqui na terra vamos passar até chegarmos um dia nesse reino, nos céus, e nos depararmos com o Pai. Aquele que crê, aquele que espera, aquele que confia, aquele que aguarda, verá, Mas enquanto cremos, esperamos e confiamos, vamos passando por situações dia após dia. E uma delas aqui é o sono, O dormir. Porque a palavra do Senhor diz que aqui, quando o homem dorme, o inimigo vem. Então, todas as vezes que nós estamos dormindo, o inimigo se aproveita desse sono. Como assim? Não é o dormir físico, porque a palavra do Senhor diz que Deus guarda os seus até quando dorme. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo o mal. Então, pode dormir e descansar tranquilo. Esse sono aqui que Jesus se refere é um sono espiritual. É quando o homem se encontra naquele cansaço, quando o homem está a ponto de desistir, de parar, quando o homem está enfadigado,
e acaba às vezes não enxergando que está dormindo espiritualmente falando, né? É um sono espiritual, é um comodismo, né? É uma falha humana que todo homem ele passa por esse período, por esse processo. E é por isso que nós temos que vigiar, porque é nesse período que o inimigo se aproveita para semear a sua maldade. No caso aqui, Deus traz através dessa parábola, Jesus, né, o joio, que é algo que não presta e se misturou junto com o trigo. E acabaram crescendo junto porque Deus assim permitiu para que não se perdesse o trigo, né? Então, às vezes, existem situações nas nossas vidas que a gente quer arrancar, a gente quer tirar. E Deus está dizendo, calma, a gente quer fazer. E Deus está dizendo, existe um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito nos céus e na terra para todas as coisas. Até esse joio que está aí no meio do trigo, né? Existe o tempo da ceifa, da colheita, e existe o tempo da separação, né? Porque Jesus fala, né, que haverá um dia que ele voltará para buscar a sua igreja, aquele que crê, aquele que aguarda, aquele que espera, que confia nessa palavra, está esperando a vinda do Senhor. E Jesus diz que nesse dia ele virá sobre as nuvens com milhares e milhares de anjos e ele fará separação entre os que servem e os que não servem, né? E é justamente aqui aonde os que servem, que é o trigo, e os que não servem serão separados, né? Lançado para ser queimado, porque a Bíblia fala que há um lugar onde não foi preparado para a humanidade, mas para o inimigo, né? E ele que vai ser lançado lá. Mas infelizmente, muitos não querem dar ouvidos à palavra de Deus, muitos preferem pagar para ver, né? Como diz o ditado popular, é melhor, né, prevenir do que remediar, mas muitos preferem remediar do que prevenir, preferem pagar para ver, do que acreditar na sã palavra de Deus. Porque as palavras do Senhor, essas não passarão. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo que está escrito está se cumprindo, e tudo que foi escrito já se cumpriu. Como antes, aquilo que fora dito pelos profetas se cumpriu através de Jesus Cristo. Como hoje, tudo que fora dito por Jesus está se cumprindo. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando, o que Deus está revelando. Mas muitos não querem ouvir, não querem crer, não querem acreditar. Infelizmente, nesse dia, muitos vão ser lançados num lugar onde não foi preparado para nós. Mas por Deus nos revelar, nos mostrar, está dando tempo para Jesus vir nos salvar, porque Deus está dando tempo para que muitos ainda se arrependam, se convertam, acreditem nas palavras de Deus. Deus é tão misericordioso que ele ainda não enviou o seu Filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que venha a dar crédito à palavra de Deus vai ser aqui nesse dia separado, não para ser lançado no fogo, né? Mas para ser recebido nos céus, nesse reino aonde Jesus falou e nos ensinou que existe, e ele veio à terra para trazer o reino dos céus para nós.
Ele voltou aos céus, hoje está sentado à direita de Deus Pai, mediando por nós, né? O Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra, nos auxiliando, nos mostrando nossas fraquezas, dia após dia, para que nós não possamos nos perder, para que a gente venha resistir, mesmo no momento do sono, da fraqueza, se lembrar de clamar, de pedir a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, nos sustentará até a vinda do Senhor. Aquele que crê, receberá, né? Então, que possamos crer na palavra de Deus, que você que recebeu essa palavra, creia que existe o reino dos céus, que existe um lugar preparado, que Jesus já foi, já preparou para mim, para você. Basta a gente receber Jesus em nosso coração, acreditar em suas palavras e praticá-las. Porque Jesus, em um determinado momento, disse: por que me chamas de mestre se vocês não ouvem e não obedecem as minhas palavras? Então, não é só dizer que tem Jesus, que crê em Jesus, mas é buscar ouvir e praticar, né? Se esforçar para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Não andar segundo a nossa vista, segundo a nossa vontade, mas andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, que ela se cumpra em nossas vidas. Então, que você possa receber esta palavra, crendo nas Escrituras, crendo que Jesus morreu para nos dar salvação e que essa salvação, né, que Jesus já entregou para você e para mim, é necessário que a gente tome posse dela, né, que a gente creia e tome posse, receba a salvação por Jesus Cristo, crendo nele, em tudo aquilo que ele deixou para nós através das Escrituras. Leia a Bíblia na sua casa. Confesse Jesus Cristo em teu coração e com a tua boca. E que possamos todos um dia estarmos juntos no reino dos céus, aonde está Deus, Jesus e milhares e milhares e milhares de anjos. E um dia eu e você possamos estar lá também, louvando, exaltando, engrandecendo e dizendo o quanto Deus é lindo, maravilhoso, santo, benigno e poderoso. E toda honra e glória, louvor seja dado a Ele hoje para todos sempre. E amém. Deus abençoe tua vida grandemente. É o que eu desejo em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.